passar a palavra para o Thiago. Você faz a sua, Thiago. Tu tem 2 minutos. Tô brincando. Vamos em frente, Thiago. Vamos lá, todos me acompanhando aqui já. Vamos começar. Aí, agora sim, galera. Vamos lá. Bom, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje? Um pouco sobre metodologia ágil. Eu acompanhei a segunda reunião, agora a terceira. E uma coisa que, se vocês entrarem na minha biografia depois em algum lugar, vocês vão ver que eu sou aficionado por assuntos pendentes. E aí eu fiquei curioso para saber se a gente está aqui hoje em 27 pessoas, se alguém tinha conseguido fazer alguma coisa que foi passada na última aula, por exemplo, ou na última aula, na última reunião, ou na primeira, né? E eu acho que a metodologia ágil, ela ajuda a gente e o brasileiro muito, acho que o brasileiro já faz muito metodologia ágil, e ela nada mais é do que um método de fato ágil de você executar alguma coisa. Simples. Então, pegando o gancho do Bruno, começar o teu projeto de marketing de conteúdo. Começar o teu projeto de marketing digital como um todo. Beleza? Então, o que eu vou falar um pouquinho hoje sobre metodologia ágil? Primeiro eu vou me apresentar aqui para vocês. Quem que sou eu? Esse cara aí que adora andar de moto. Dos 14 aos 17 trabalhei aí com o Emerson no Backsite, depois já estava em São Paulo na Telestar, uma consultoria que trabalhei bastante com mercado financeiro. Dos 24 para frente, já estava tocando a minha empresa no mercado financeiro, prestando consultoria, fazendo um pouco de caridade. Curiosidades, tenho 4 filhos já. Gosto de bastante jogar tênis, correr, viagem em moto. Então, além de falar de trabalho, podem falar desses assuntos comigo que eu vou adorar. Beleza, pessoal? Vamos lá. Começa essa palestrinha com esse importante aqui, né? Eu queria que vocês me ouvissem, mas com um objetivo na cabeça. Então, tenham em mente um projeto de vocês, seja começar o marketing digital, seja vender mais, em torno de um projeto, como é que a gente define isso? Então, como é que eu queria que vocês pensassem nisso? Um objetivo, ele tem que ser único. Então, sei lá, vou ser bem direto pegando o gancho do Bruno. Quero postar meus primeiros 30 conteúdos nas redes sociais. Tem início e fim definidos. Quando começo? Quando que eu vou ter esses 30 postados? Ele é progressivo, ou seja, eu não vou começar dia 1º de julho e terminar dia 30 de julho fazendo um post por dia, só que no dia 30 eu vou postar tudo. Não, é um por dia. Tem limitação de recursos, então eu vou gastar quanto, em que momento, que pessoas, quais ferramentas, e o objetivo tem que ser claro e viável. Eu não posso falar que eu vou postar, como o Bruno disse, cara, 300 posts em 30 dias. Tá? Então, coloquem isso na cabeça. Se for, e não estou falando só de tecnologia, se tiver gente aqui que trabalha com varejo, venda, você trabalha com serviço, como melhorar meu serviço ou gastar menos oferecendo meu serviço, pensem nisso, tá? É alguma dor que vocês têm que resolver, querem resolver. Bom, curiosidades da metodologia ágil, de onde surgiu, por que que é bom? Cara, ela nasceu em 2001, dentro do mercado de tecnologia. Ela tem aí, dentro da sua base, 4 valores e 12 princípios. Eu trouxe aqui só os 4 valores. No final da apresentação tem bastante conteúdo, fontes e tudo mais, e vai estar liberado para vocês irem atrás para ver quais são os 12 princípios e tudo mais, mas acho que os 4 valores são extremamente importantes mesmo. Então, o primeiro qual que é? Priorizar pessoas mais do que processos. Então, no momento que você estiver implementando um projeto de marketing de conteúdo, eu posso fazer um baita processo, uma agendinha, mas eu preciso priorizar as pessoas. E quando a gente vai ver que pessoas são? É do meu time? Sim, do meu time. Mas são meus clientes? Sim, meus clientes. Tem que ficar de olho nisso tudo, mas o grande valor, priorizar pessoas mais do que processos e ferramentas. Ou seja,
Se tiver num processo dizendo que eu tenho que postar uma vez por dia e as pessoas estão querendo duas, vamos mudar o processo. Se a ferramenta A não está me atendendo e as pessoas gostam mais da B, vamos mudar a ferramenta. Valor 2, software funcionando mais do que documentação. Isso é muito técnico, é muito de tecnologia. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Para quem mexe com software, sistemas, no passado a documentação era como se fosse a Bíblia para quem é crente. Tá? Então, cara, é possivelmente importante. E aí, os caras começaram a olhar e falar assim, não, é melhor o software funcionando do que a gente ter essa documentação 100%. Então, é melhor ter uma sociedade em paz do que ter só a Bíblia para todo mundo. Então, esse é um grande valor que a gente tem aqui para manter o processo correndo o tempo inteiro. Se a gente quiser documentar tudo, não rola. Colaboração dos e com clientes. De novo, volta para pessoas aqui. Porém, aqui o valor ele fica bem claro. Quem que é o grande beneficiado do teu projeto, do teu objetivo? São os clientes. Então, eles têm que colaborar com isso e você tem que pensar o tempo inteiro e colaborar com eles. É muito mais dar do que receber. E, por último, respostas a mudanças mais do que seguir o plano inicial. Então, teve que fazer uma mudança? Galera, vamos para cima. Se tiver um plano inicial e mudou o plano inicial, sempre vai ter aquele que fala, mas isso não estava planejado. Ótimo, que não estava planejado. Surgiu a necessidade, vamos mudar. Quando usar a metodologia ágil? Metodologia ágil a gente tem assim, a metodologia tradicional, que a gente fala que é o chão de fábrica, tá? Metodologia com processo definido, e tem duas ferramentas aqui, é o Scrum. Esse gráfico ele mostra pra gente o seguinte, aqui na vertical Y tem os requisitos e a tecnologia utilizada. Só que qual que é o parâmetro? Sempre desconhecido. Para nós aqui hoje, os 27, tudo que o Bruno falou hoje é conhecido. Se todo mundo souber que tecnologia usar, o que eu tenho que cumprir para fazer o que o Bruno passou para a gente, cara, você tem que fazer uma metodologia tradicional porque você já sabe como fazer, é uma esteirinha, um conteúdo por dia, assim por diante. Se a gente não sabe, que é o meu caso, por exemplo, a gente sai desse universo previsível e vai para o caótico. Aí, a metodologia ágil, ela tem que entrar. É um momento de aprendizado. Em outras palavras, se eu não sei o que eu estou fazendo, metodologia ágil é a melhor coisa para se aplicar. É o velho brinquedinho de criança pequena que tem a estrelinha, a bolinha, o quadradinho. O que ele faz? Teste e erro. Ele pega a estrelinha, põe na bolinha, não vai. Põe no quadradinho, não vai. Põe na estrelinha, acerta. Em outras palavras, metodologia ágil é isso. O tempo inteiro tentando, o tempo inteiro corrigindo. Uma vez que a metodologia ágil te dá conhecimento, por exemplo, da tecnologia e de requisitos, você pode montar uma metodologia, implantar uma metodologia tradicional para o teu processo. Beleza? Então, relembrem aí aquele primeiro slide, projetinho de vocês, objetivo de vocês, vão pensando, eu sei como fazer isso? Se você sabe, então, e não está rodando, primeira coisa, tenta desenhar uma metodologia tradicional, que é dessa forminha aqui. Desenha e pensa o que eu quero fazer, planeja. Aqui no desenho não tem, mas orça isso, executa, faz testes e implanta. Isso aqui é o tradicional, tá? É linear o tempo inteiro, beleza? Agora, se você não sabe metodologia ágil, no Facebook tem essas imagens que foram tiradas de um videozinho, tem no final, depois a gente pode assistir junto, enfim, mas lá no Facebook tem essa placa, quem nunca ouviu essa frase está ouvindo agora, vai. O feito é melhor do que perfeito. Então, eles fazem esse paralelo entre, cara, a perfeição é aquilo que a gente planejou o tempo inteiro e executou perfeitamente, show de bola. Mas teve um cara que fez antes e não fez nada muito planejado, tá? Então, assim, metodologia ágil. A gente pega um projeto e sempre quebra ele. Pega um objetivo teu e quebra ele. Então, se eu tenho o objetivo de lançar 30 posts em 30 dias, cara, como é que eu vou fazer o primeiro post? Eu vou quebrar ele. E a gente chama isso de quebrar, são tiros, né? São sprints. Enfim, são pequenos trechos de tempo que eu preciso quebrar esse meu projeto inteiro e executar algumas coisas. A metodologia ágil,
ela visa muito a comunicação do projeto e sobre o projeto o tempo inteiro. Então, se você está trabalhando sozinho, você não vai comunicar com muita gente, mas com o teu cliente o tempo inteiro. Se você está trabalhando em time, todos os times, eu só tenho um vendedor, eu tenho um cara que faz entrega e eu sou o dono. Cara, eu fiz um projeto, eu tenho que falar com esses caras o tempo inteiro. O dono, ele faz parte do time. Ele não é o cabeça. Ele faz parte do time. Então, o tempo inteiro ele vai ficar falando. Vamos vender uma coisa nova e entregar em 24 horas. O vendedor consegue, ele vai ter que comunicar muito rápido. O dono, tá faltando, o dono tem que ir atrás e o entregador tem que voar e fazer a logística para isso acontecer. Bom, mudanças, sim, o tempo inteiro. Na metodologia ágil, tem mudança, a gente gosta. Por quê? Sinal que a gente viu algo que precisa ser mudado. O pior é quando você está fazendo algo e não percebe isso. Lembrem, 30 dias, eu queria soltar 30 posts. Imagina se eu passo 30 dias sem soltar nenhum post e no final eu vejo que eu errei em todos. É melhor eu fazer um, errei, acerto pro próximo, errei um pouquinho, acerto pro próximo. Bom, executa, testa, implanta. Isso é um ciclo o tempo inteiro. Aqui do lado só uma representação de um app que o vídeo mostra fazendo, né? Então, você vê que no primeiro momento ele tem pouca coisa, só um menu, e depois ele tem alguns itens, e por último tem todos os itens esperados. Aqui que quis deixar, assim, que eu acho que é uma coisa muito relevante da metodologia ágil, que ela traz uma cultura. Onde você trabalha com isso, se você tem um problema sério de time e equipe, aconteceram já algumas coisas, eu vou contar umas historinhas para vocês daqui a pouco, mas ela traz a cultura do trabalho em equipe. Isso é um fato, porque engaja todos. E é uma catraca que roda o tempo inteiro. Não é algo que passa por um time, entrega o bastão e agora vai o outro. Não, é o tempo inteiro todo mundo correndo junto, segurando o bastão junto. A cultura do testar, experimentar, validar. Tem uma coisa aí por trás que não está escrita aqui, mas é a cultura do erro. Então, você erra, cara, eu acho maravilhoso quando a gente encontra um erro, porque a gente consegue resolver melhor do que o meu cliente encontrar. Então, essa cultura do testar, experimentar e validar é pouquíssimo utilizada. Então, paralelo com os posts do Bruno, de novo, eu posso fazer o teste AB de um post patrocinado e ver o que entrega mais? Um vídeo, um post educacional, um post de ação, como ele diz, de venda já. Enfim, cara, o que está rolando? Eu preciso testar, experimentar e validar o tempo inteiro. Se toda hora o patrocinado está funcionando mais, tem alguma coisa que a gente pode fazer no educacional aí ou no orgânico, como ele mesmo disse, tem que rodar junto. E dentro ainda de um time, a corresponsabilidade para com o produto final. Uma vez que todo mundo participa o tempo inteiro, gera aquele sentimento de corresponsabilidade. De novo, sai daquela assim, olha, o bastão está mais comigo, está contigo agora, se vira. Ou, quem nunca ouviu essa, mas eu fiz a minha parte. Cara, não tem essa, tua parte é o tempo inteiro tem que estar rodando, e se precisar voltar para tu, vai ter de novo. Enfim, eu acho que esses pontos eu queria deixar frisado para vocês, quem tiver, não precisa ser um líder, não precisa ser um dono de empresa, enfim, um empreendedor, isso pode ser só na sua mesa mesmo. Saiba que quando você consegue trazer essa metodologia para dentro da tua comunidade de trabalho aí, esses 3 pontos fazem a tua comunidade andar muito mais rápido. Seja a tua comunidade uma empresa, seja o teu negócio, seja o teu portal no Mercado Livre que você vende peça de carro. Tá? Bom, para a gente aplicar a metodologia ágil, tem várias ferramentas. Eu vou falar bem rapidamente aqui do Scrum. Eles chamam de um framework para rodar uma metodologia ágil e ajuda. É como a Laís falou agora, então o Bruno e a Laís citaram bastante algumas ferramentas para programar posts. Tem toda uma parte de marketing digital e de marketing de conteúdo, e tem ferramentas que apoiam isso. Tá? Então, o Scrum é uma ferramenta para apoiar ou ajudar a executar uma metodologia ágil. Só deixei, acho que 3 slides sobre Scrum. Ele trabalha com tiros, tem um fluxo direto, ou seja, sprints. Desde o começo que a gente desenha um projeto ou um objetivo,
a gente desenha tarefas, escreve tarefas para ele, define um sprint. Eu gosto de usar bastante o sprint de uma semana, só quando é um projeto muito longo eu passo para 2 semanas, mas uma semana meu cliente fica maravilhado de toda semana eu falar com ele. Mas tem o sprint diário também, ou seja, o tiro diário de execução. E aí a gente gera uma pilha de tarefas que caibam nesse período de tempo. Então, o que eu consigo executar em 24 horas, o que eu consigo executar de 2 a 4 semanas, para no final ter meu produto entregue desse sprint. Não é o todo. Isso é algo contínuo. No caso do Scrum, ou do Scrum, enfim, a gente divide em 3 grandes personagens aqui. Então tem o cliente, que é o dono. Não precisa ser o cliente propriamente dito. Na verdade, quando a gente está desenvolvendo sistemas, nunca é o cliente, né? Pode ter alguém do cliente, mas nunca é, sempre alguém de dentro do time. Só que ele faz o papel do cliente. Ele sabe tudo sobre o projeto, tudo sobre o objetivo e discute com todas as áreas. O Scrum Master aqui, que é esse sim, não é um líder, ele não é um gerente, mas ele é um facilitador, ele fala com todo mundo, de todos os times, e é o que dá a tocada do bumbo do projeto. Então, se a gente tem 24 horas para rolar, se a gente tem 2 semanas para rolar, ele que fica lá falando com todo mundo e falando, olha, o que a gente definiu para esse sprint, vamos fazer acontecer, e tem o time como um todo. E um outro ponto que eu acho que é extremamente importante é o constante acompanhamento do projeto. Dentro do Scrum, ele sempre tem essas 3 perguntinhas que diariamente a gente tem que se fazer. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? Tem algum impedimento? E aqui dentro de casa a gente também coloca o não aí, né? O que você não fez ontem? Por quê? E o que você vai fazer para recuperar isso? Então, traz muita... quando você coloca essa tocada, traz muita produtividade. Uma informação que é relevante, isso é o pessoal do portal do MBA, o portal do Scrum Master Brasil, eles indicam que, em pesquisas, que projetos que utilizam metodologia ágil, eles são 6 vezes mais rápidos do que a metodologia tradicional. E o que impacta muito nisso não é só o tempo, mas é a questão do erro e acerto. Quando você faz tradicional, você começa aqui, entrega aqui, aí o cliente vai lá e fala, pô, não gostei disso, ficou ruim. E o ágil não, você faz aqui, entrega aqui, entrega aqui, entrega aqui, entrega aqui, opa, voltou, entrega, 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 e assim por diante. Então isso é extremamente importante, tá? Para matar aqui, eu trouxe só ilustrando na cabeça, um projeto na prática e comparando a metodologia ágil e metodologia tradicional. Imaginem agora muita gente, é normal isso, quando for fazer um projeto, ele pensa assim, cara, eu vou fazer tal coisa. Quando ele é muito técnico, ele já pensa, tem que demorar tanto tempo, eu acho que eu vou demorar tanto tempo, e tem que fazer isso, 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 isso. Ele começa a fazer e aí que ele apresenta no final, tá? Vejam esse exemplo, acho que são 5, 6 slides. A nossa esquerda tem o ciclo de desenvolvimento da metodologia tradicional, ou seja, a esquerda está o tradicional e a direita está o ágil, tá? Qual que era o projeto? Um meio de transporte, é o que o meu cliente pediu. Então, na primeira entrega, e lembrando, né, o meio de transporte, o que era o desenho aqui? Eu quero esse carro, tá? Então, na primeira entrega, o cliente extremamente bravo, porque só tem uma roda. Na primeira entrega no ágil, cara, você quer um meio de transporte? Pega esse skatezinho. O cara ainda tá bravo, não tá contente. Na segunda, eu tenho o eixo e a outra roda. Cara, não faço nada com isso, o cara tá ainda puto. E aqui eu já transformei num patinetezinho, certo? O cara você tem um pouco mais de controle, um pouco mais de segurança. Na terceira entrega, eu tenho aqui a carroceria, não faço nada com isso. Mas esse cara já tá com uma bike. Enfim, já tá com meio de transporte, não é o que ele quer. Na quarta entrega, esse cara tá feliz. Por quê? Ele tem um volantinho, fechou aqui a carroceria e tudo mais. E esse cara já tá com uma moto, ou, mais ainda, com um conversível. Ele pode escolher. Tá, então, o que eu queria que vocês vissem aqui nesses slides? Desde a primeira, esse cara da direita, ele consegue fazer alguma coisa. Então, desde a primeira entrega, seja o teu... no meu objetivo, o meu conteúdo bom ou não, eu comecei
a fazer meu conteúdo e postar meu conteúdo, e eu estou tendo retorno. E eu sei que os meus seguidores falaram, pô, faltava alguma coisa ali. Você fala, caraca, falta o braço para fazer um patinete. E assim por diante, tá? Bom, espero que tenha sido valioso isso. Eu espero que isso seja, a metodologia ágil, seja algo que facilite vocês a sair do lugar, a dar o primeiro passo, que é o mais difícil. E sem dúvida, sem sombra de dúvida, a metodologia ágil é a melhor forma para você sair do lugar, igual ir para academia, que é um saco, mas ela, se for a primeira vez, você começa a ir. E, enfim, uso isso no dia a dia, sei que é extremamente relevante. Aqui as fontes, meus contatos, essa apresentação já está aí com o pessoal, depois vai para todo mundo. Quem precisar, só me chamar que a gente troca uma ideia. Ok. Tá na mão, Luiz. Obrigado, Thiago. Bom, vamos continuar as perguntas, ok? Vamos parar aqui vamos continuar pelo lado do Carlos. Aí a gente vai chegar nas tuas, tá, Thiago? Não vai embora não, que eu já vi que tem um monte aqui. Ô, Luiz, eu não sei se o Bruno tá ali, porque ele tá mudo e sem imagem. Acho que era melhor começar pela do Thiago e depois voltar com o Bruno. Tá bom. Não sei, tá aí, Bruno? Se ele não respondeu, deve ter. Scrum. Vou fazer um café. Oi, Laís, quer falar alguma coisa? Não, Justamente a sua é a primeira pergunta. Tá aqui, ó, Laís. Não, pessoa curiosa. Pergunta, aí eu vou fazer a pergunta, aí você continua qualquer coisa, tá bom? Tá bom. Tem algum template ou plataforma online gratuita onde a gente possa fazer o gerenciamento dessa teoria? Cara, tem. A gente usa aqui. Primeiro, vamos lá. O que é importante? Eu sugiro estudar o Scrum e usar a tua parede. Porque isso você começa a ver. Post-it, tá? Isso é muito antigo, mas funciona muito. No momento que a gente está agora, todo mundo em casa, a Laís depois pode mostrar a parede dela, que eu já vi uma vez que tem bastante coisa legal. Olha lá, ó. É bem bacana. Como tá todo mundo em casa, um cara que dá para você fazer até de forma fácil e gratuito é o Trello. O Trello é um gestor de tarefas que ele simula post-its, tem muita informação lá dentro. Aí tem alguns pagos ou até frees, como o Monday.com, que é bem legal. Acho que, se não me engano, ele é brasileiro. Enfim, mas antes ainda de olhar a plataforma, se você já conhece, aí tudo bem, eu deixo aqui as referências e mando várias. Se você não conhece, minha sugestão, ainda pensando em metodologia ágil, vai para o físico para você aplicar para falar assim, funciona para mim ou não. Porque você de repente vai tentar se adequar a uma plataforma que é muito marretadinha no Scrum, por exemplo, e que para você não precisa de tudo aquilo. Você pode ser um pouco mais ágil usando papel. Então, tem várias. Vou incrementar na minha apresentação essas plataformas que eu acho que são simples e boas. As melhores são pagas, mas minha dica final é tenta usar post-it e caneta, cara. A próxima do Anderson, todos fizeram um planejamento para 2020. E agora? Mudar o plano ou mudar a estratégia? Sempre mudar. Quem que esperava uma pandemia? Ninguém. Pandemia tem muita oportunidade, mas é muita oportunidade. Econômica mesmo, estou dizendo, tá? Tem muita, enfim, tristeza, tragédia, mas, cara, a gente viu aí grandes... Olha que barato. Quem imaginou... Quem conhece eu não sei que restaurantes aí fecharam na Baixada, se todo mundo é da Baixada Santista ou não, mas enfim. Quem imaginou que aqui em São Paulo o Templo da Carne do Bassi, que é uma baita churrascaria, ia entrar no iFood? Parece um rebaixamento para esses caras, mas eles estão. O Bar Brahma também aqui em São Paulo. Então tem que mudar o tempo inteiro. O setor de alimentação sofreu pra caramba. Com essa pandemia, principalmente. Então, eu não sei aqui se todo mundo... Bom, não sei qual a área de todo mundo, mas a área de serviços, galera, infelizmente vai ter que colocar um pouco mais no orçamento aí
prevenção e questões de saúde. Então, teu funcionário que vai lá fazer serviços gerais em qualquer lugar, ele vai ter que ir equipado. Isso gera custo. Isso gera treinamento, principalmente. Então, tem que ficar de olho. Tem que mudar. Depois Vamos eu lá, acho a que próxima, seria bom todo mundo fazer um repensar aí e a gente se ouvir também. Mas certamente alguém está sofrendo com isso, não tem a menor dúvida, no nosso grupo. próxima pergunta da Laís. Eu tenho dificuldade em mensurar o valor de cada história. Ou eu coloco pontos pequenos para coisas que no final dão muito trabalho, ou eu coloco valores altos em histórias que no final acabam dando pouco trabalho, considerando que o planejamento de sprint é uma reunião rápida e não posso ficar entrando em muito detalhe em cada tarefa. Como posso estimar com mais assertividade? Observação: meu ponto fraco é que minha equipe tem apenas 2 pessoas. No burn down, chart acaba não fazendo nenhum sentido por conta disso. Isso requer experiência. Imagina o seguinte, a primeira vez que você fez um bolo, você nunca demora os 50 minutos da receita. Nunca. A segunda vez, você não vai demorar também a 1h30 que você demorou a primeira, e assim por diante. Então, assim, se for algo que você já sabe fazer, a chance de você acertar o tempo dessa tarefa, então, paralelo com o Bruno, eu vou fazer um conteúdo para postar sobre a minha empresa, eu sei que eu demoro a primeira vez brincando 2, 3 horas. Depois de 15, 20, eu vou estar fazendo o conteúdo em 40 minutos, 30 minutos. Então, é muito difícil responder de uma forma exata, mas é com o tempo. Vai tendo experiência. Eu bato a aposta que hoje você consegue falar alguma coisa que você já faz há 2, 3 semanas de forma corriqueira, que você fala, isso aqui eu demoro 15 minutos. E você vai acertar. O que é sempre importante é colocar a velha e boa gordura, ou o Bruno tem o contato de um cara que faz a gestão de tempo de forma excelente, na verdade é sócio dele, e tem um conteúdo que eu até vou colocar e ele também pode fazer, que é o pessoal da Tríade do Tempo. É muito bom, vou escrever aqui, ó, pesquisem sobre isso, por quê? Eu ia colocar, tem tarefas, ou seja, quando a Laís fala história, enfim, são pequenas tarefas, vai. Tem tarefas que eu preciso fazer que eu sei que eu vou demorar 15 minutos, mas a gente, às vezes, só isola e fala, eu só vou fazer aquilo. E ninguém nunca consegue só fazer aquilo. Então, é importante que no teu tempo, do teu dia a dia, quando você vai falar assim, o que cabe nas minhas 24 horas? Primeiro, elas não são 24 horas, tá? Trabalhe com 4 horas. Nossa, Thiago, você é louco, é muito pouco. Nosso horário brasileiro é 8 horas por dia. Trabalha com 4 horas, porque as outras 4 horas, você tem, e isso no começo, tá? Depois você vai aumentando. Você vai atender cliente, vai dar suporte, fazer várias outras N coisas que você ainda não conseguiu encaixar no teu dia a dia para um período certinho para tu conseguir obedecer todo o resto. Então, a dica que eu dou é essa. Primeiro, experiência. Segundo, leiam sobre Tríade do Tempo, porque ele dá prioridade e te fala as verdades do tempo, que fala assim, você não tem as horas que você acha que tem. Laís, de novo, uma outra situação é quando eu atribuo valor baixo para um conjunto de atividades que me fazem levar. Por exemplo, um dia para fechar uma história e 2 pontos. Fico extremamente desmotivada e desanimada porque tenho a sensação de que não fiz nada o dia inteiro. No começo, eu atribuía pontos mais altos, então eu fazia 15 pontos por dia e estava frenética. Então, não tem o padrão de pontuação. E eu bato a aposta que assim todo mundo fica, mas é o que eu falo, se você vestir a camisa da metodologia ágil, é que nem eu hoje, eu adoro errar. Eu adoro errar, cara. Porque mentira, não adoro, eu fico puto, né? Mas quando você erra e percebe o erro, é melhor do que você não perceber. Então, se você for lá e de novo, para todo mundo que está ouvindo e não está entendendo aí essa termo da história, se você pegou uma tarefa do teu projeto e falou assim, pô, eu vou escrever um texto pro meu Instagram, ou vou fazer uma imagem no Instagram e acho que eu vou demorar 1 hora, e você demora 4, você fala, meu, que merda, não sei o que, blá, blá, blá. Não, cara, não fica puto, mas depois você volta e fala assim, amanhã eu vou reservar 4 horas. Entendeu? Então, primeiro, eu acho que é a mesma coisa que eu falei anteriormente. Não existe certo, não existe errado. Existe o que você sabe fazer e você tem experiência para fazer. Separa o tempo que você acha que dá, que você primeiro acha e ajusta.
Se você, aí sim, é um grande erro, não estimar errado, mas você estimar de novo essa 1 hora para o texto que você demorou 4 no dia seguinte, aí você caiu num erro, você não pode, né? Então, não tem um padrão de pontuação, não desanima quando errar, na verdade, olha o erro e vê o que você pode fazer para voltar. E, enfim, talvez essa tarefa que você errou muito, quebre ela, se possível, em mais subtarefas. Isso não vai te dar a sensação de que você passou o dia inteiro e não conseguiu concluir uma, tá? Guilherme pergunta, a metodologia ágil, bem simplificadamente, seria a tentativa de erro, testes frequentes até solucionar os problemas e o projeto ser perfeito? É uma parte dela, é uma parte dela. A grosso modo eu falo, né? O brasileiro, naturalmente, ele já faz muito metodologia ágil. Desde colocar um como é que se diz, um outdoor na frente da loja, o barbeiro colocar um letreiro correndo, é um teste e erro. Isso aí começa a funcionar, o cara vai fazer outro, assim por diante. Mas isso é só uma parte da metodologia ágil, tá? Isso não pode ser, eu não posso dizer que é só ela. Agora eu vou pedir aqui, Thiago, vou parar um pouquinho as perguntas, que ainda falta a apresentação do Emerson. Ele faz a apresentação e a gente continua as perguntas. A próxima é da JK Estratégia, na verdade está dizendo que ele saiu, então o próximo é o Carlos. Antes de fazer a do Carlos, ou antes de fazer a do Emerson, deixa eu fazer essa do Carlos, que da outra não deu, né, Carlos? O Bruno acabou saindo, tu ficou sem a tua pergunta. Vamos pelo menos responder essa aqui. Existe uma relação entre sucesso e insucesso de um projeto quando se faz um plano de negócios e se usa metodologia ágil? Achou aí? Cara, existe uma relação entre sucesso e insucesso? Um projeto quando Não, se faz cara, um plano de ó, assim, a metodologia ágil tem seus riscos, tá? Mas eu acho que ela tem seus contras, mas acho que tem muito mais prós. Vou te explicar. Bom, vamos lá. Vou dar um exemplo nosso prático aqui, tá? O sucesso, a tendência que você tenha com a metodologia ágil é muito maior. Mas é muito maior, infinitamente maior. Por quê? Ainda mais nos dias de hoje. Se a gente for trabalhar com o mercado físico, não o digital, aquele de porta de rua, a metodologia ágil ela é muito boa, porque você consegue testar tudo o tempo inteiro, desde um cara no microfone ofertando tuas coisas, ou até um cara panfletando, ou você fazer degustação de docinho da tua doceria. Beleza? Isso funcionou? Isso é ágil, você continua aplicando. Isso não funcionou, você muda, tá? Entre um desses caras. Indo para o digital, a metodologia ágil, para mim, hoje, ela é a principal. A metodologia para se fazer qualquer coisa nova ou uma alteração ou um adendo em algum projeto que você já tem. Por quê, cara? Você é obrigado a ouvir o tempo inteiro o teu cliente. Então, se eu for fazer um post, vou começar marketing de conteúdo, eu vou fazer um post, como que eu ouço meu cliente? É só com curtida? É só com comentário? Ou eu vou pegar meia dúzia, ou logo depois do meu stories do Instagram, eu vou fazer uma enquete. Foi bom ou não? Então, se eu tenho resposta do meu cliente, e o meu cliente, claro, se você entende quem esse é o teu cliente, porque você pode ter respostas de vários caras diferentes, e você entende isso, você fala, eu estou conhecendo um pouco mais. A tendência, se as suas ações forem baseadas nisso, é que você tenha mais sucesso do que insucesso. Então, eu acho que existe uma relação, sim, se você aplicar bem a metodologia ágil e estiver disposto a aprender com isso, lembra, quando a gente fala de estar disposto a mudanças, não é só no projeto. Isso a gente pega no dia a dia, até esqueci de citar, mas nas nossas verdades. A gente sempre tem convicções. Então, o Emerson tem a convicção de que esse grupo aqui, ele vai se apoiar o tempo inteiro. Depois eu quero ouvir. Alguém já se apoiou? Se não se apoiou, pô, cara, vamos parar. O que a gente parar? Óbvio, e falar assim, como a gente faz para se apoiar? Vamos ouvir mais, todo mundo? Então, tem sim que ouvir o teu cliente e aí você tende a ir para o caminho de sucesso. Um risco que traz,
e que eu ia colocar no começo é, quando você está lançando alguma coisa, fazendo alguma coisa nova, você pode errar. O bom é que você erra rápido e acerta rápido. Ou você lança algo com uma expectativa alta de todo mundo, e como você lançou pequeno, não lançou tudo de uma vez, gerar você tem uma expectativa alta e depois você fala, putz, a galera falou, não tem ainda tudo aquilo que a gente queria. Então, você tem que ficar tratando isso o tempo inteiro, tem que estar na tua mente que você vai ter que comunicar bem esse projeto o tempo inteiro com o teu cliente. Mas, a grosso modo, eu acho que tem uma relação direta entre o sucesso do projeto. Vamos lá, então. Vou passar a palavra para o Emerson. Emerson, vamos dar continuidade, depois a gente continua as perguntas. Falta pouco aqui, só falta uma pergunta do Ibaé, mas a gente deixa para o final e Emerson continua. A palavra é sua, Emerson.